Eu poderia começar essa história, esse conto, dizendo: era uma vez um navio carregado de ouro que, depois de viajar durante alguns meses, atracou em uma terra muito distante. Mas os habitantes daquela terra não aceitou aquele navio naquele lugar. Eles não gostaram daqueles objetos brilhantes e disseram para os tripulantes daqueles navios para que voltassem para o lugar de onde vieram. E aquele povo, aqueles navegantes, então decidiram sair daquelas terras distantes com a ideia de voltar para a sua terra natal. Eram os holandeses que vieram para o Brasil no meado de 1600 e se instalaram nas terras onde se encontra hoje o estado de Pernambuco. O governo português, não gostando daquela situação, decidiu expulsar aqueles holandeses descendentes de judeus e fizeram com que eles saíssem das terras brasileiras e voltassem para a Holanda. Essa era a ideia daqueles holandeses. E enquanto estavam navegando para voltar para a sua terra natal, uma grande tempestade os alcançou, fazendo com que aqueles barcos fossem desviados da sua rota original. E ainda mais, eles sofreram ataques de piratas das colônias espanholas e muitos barcos holandeses foram tomados e suas riquezas foram levadas por aqueles piratas. Somente um deles, com a ajuda de uma embarcação cheia de soldados franceses, ajudou com que aquela embarcação chegasse até a Jamaica, mas aquele lugar também era uma colônia espanhola. E ali, aqueles holandeses foram ficando durante muito tempo, até que, através de uma solicitação do governo holandês, aquele povo descendente da Holanda foram libertados lá da Jamaica e eles seguiram para os Estados Unidos e, chegando lá, formaram a cidade conhecida hoje como Manhattan. Era para ter sido a Manhattan brasileira, mas o governo português não quis que assim se fosse, que assim se tornasse. E hoje, infelizmente, nós vemos que muitos estudantes formados e graduados que não conseguem emprego aqui no Brasil acabam indo para os Estados Unidos e vão fazer o quê? Limpar as casas dos descendentes daquele povo judeu que um dia estiveram aqui nas terras brasileiras. E aqui, se eles tivessem continuado, seria um lugar muito bom para se viver, um lugar rico como se encontra hoje aquela região de Manhattan, nos Estados Unidos. Então, os estudantes de hoje, muitos acabam arriscando suas vidas, atravessando até mesmo ali na região do México, para alcançar um lugar de reconhecimento nos Estados Unidos, podendo limpar as casas ou trabalhando de qualquer outro serviço, mas não tendo o reconhecimento com o qual se formou aqui no Brasil, infelizmente. Nós vemos que pessoas acabam pagando pelo erro de muitos antepassados. Mas será que nós temos que viver com isso nas nossas vidas? Não, a Bíblia nos ensina que todo pecado confessado é pecado perdoado. Nós podemos ler isso no livro de Salmos, no capítulo 32, no versículo 5, onde o rei Davi, você sabe, não era uma pessoa santa, ele era um assassino, mas a diferença do rei Davi é que ele reconhecia os teus erros, e se assim todos fizessem, todos seriam perdoados. E muitos seriam ajudados a não cometer mais a própria falha, para que outras pessoas no futuro, os nossos descendentes, também não sejam agredidos com as falhas cometidas no passado, como aconteceu com aquele povo que viveu aqui no Brasil, o povo português, que expulsou os judeus que estavam trazendo riqueza para que fosse depositada aqui no nosso país. E assim, talvez, ou praticamente com toda certeza, o Brasil seria um lugar muito melhor para se viver, com a ajuda daquelas pessoas que chegaram aqui para trabalhar, para ajudar a formar uma grande nação. Mas o governo português, não achando aquilo legal, e acredita-se que foi até mesmo uma intolerância religiosa, porque o judeu tem uma outra forma de crença religiosa totalmente diferente da que era praticada, ou que continua sendo praticada
pelos portugueses. Os judeus tinham uma outra ideologia de religião a qual os portugueses não aceitavam. E eles não se renderam à religião portuguesa, e por isso os portugueses expulsaram os holandeses com descendência judia das terras de Pernambuco, onde se encontra a atual cidade de Recife. Na escola, quando éramos crianças, nós aprendemos que, na verdade, o que aconteceu foi que o povo holandês invadiu as terras brasileiras e o governo de Portugal, impedindo que aquele povo se situasse aqui nesse local, expulsou aqueles invasores e eles foram embora para suas terras. Hoje, se você procurar em alguns livros, você vai com certeza encontrar alguns que vão dizer que o governo português na época deu 63 toneladas de ouro para aquele povo holandês com descendência judia que se instalou nas terras de Pernambuco, para que eles saíssem do Brasil. Quer dizer, a história fala que o governo português pagou para que aquele povo fosse embora aqui do Brasil. Mas, sei lá, você acredita nisso? Por que pagar? Era mais fácil acreditar então que houve uma guerra, que o povo holandês estava invadindo as terras brasileiras e que os soldados portugueses da época que estavam aqui tomando conta das terras do Brasil expulsaram aquele povo invasor. Mas parece que eles querem mudar um pouco a história agora. Não está mais como nós aprendemos como quando éramos crianças lá na escola, dizendo que através de uma guerra foram expulsos aqui, o povo invasor. Parece que o povo português quer agora suavizar, ou até mesmo a história brasileira, talvez não tenha nem envolvimento do governo português, mas sim a literatura brasileira quer agora suavizar o que aconteceu no passado, dizendo que os portugueses, que a coroa portuguesa pagou o invasor, pagou os holandeses com 63 toneladas de ouro para que eles pudessem sair do Brasil. E assim nos leva a pensar. Então eles saíram com todo aquele ouro do Brasil, foram para os Estados Unidos e fundaram Manhattan. Mas o ouro, na verdade, não era deles. Eles não tinham trazido ouro. Foi o governo português que deu o ouro para os holandeses irem embora. Mas espera aí, por que o governo português não deu ouro para o povo brasileiro então? Por que ele não investiu aqui no Brasil? Por que ele pagou para aquele povo levar a riqueza embora? E não sei se dá muito para acreditar numa história assim. O que você acha? Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Mas enfim, nós não temos que pagar por erros do passado. Como foi dito antes, que muitos estudantes graduados, não encontrando trabalho aqui no Brasil, acabam se sujeitando a trabalhar limpando as casas do judeu lá em Manhattan, nos Estados Unidos. Você não tem que pagar por erro dos seus antepassados. O rei Davi não deixou herança negativa para os seus descendentes. Se algumas coisas erradas aconteceram, e aconteceram coisas erradas na família do rei Davi, foi por descuidado dele talvez, ou até mesmo dos próprios descendentes, dos seus filhos, que não quiseram seguir a ideologia do rei Davi. Mas o rei Davi, mesmo cometendo tantas falhas como ele cometia, Deus o amava e chamava o rei Davi de o homem que era o próprio coração de Deus. Porque toda vez que o rei Davi fazia alguma coisa errada, e até mesmo ele se sujeitava à chamada de atenção de uma pessoa que estava bem abaixo dele, como aconteceu com o Natan, que era um profeta, que apontou um erro do rei Davi, e o rei Davi acabou aceitando aquilo. Hoje, dificilmente você vai encontrar alguém que esteja numa posição tão elevada que escute alguma opinião ou alguma sugestão de um subalterno. Concorda comigo? Mas para Deus tudo é diferente se você confessar os seus pecados a Ele. Deus é tão maravilhoso que perdoa a sua situação. Ele joga todo o seu pecado, toda a maldade que talvez você tenha praticado, Deus lança no mar do esquecimento e nunca mais vai se lembrar daquilo. Agora o acusador vai sempre querer te lembrar.
Quem é você para fazer isso? Quem é você para fazer aquilo? Quantas coisas erradas você fez? O acusador está aí para tentar te derrubar a todo momento. Mas nós temos o Deus que guerreia por nós, que luta por nós, que nos protege e nos leva a lugares onde podemos ser felizes com nossas famílias, com as pessoas que nos rodeiam também. Não quero dizer que você tenha que realmente ser como foi os seus antepassados. Por exemplo, uma pessoa que nasce num lar onde os pais bebem, são viciados em bebida alcoólica, não quer dizer que a pessoa tenha que realmente seguir aquele caminho. Ou uma pessoa que nasce num lugar onde o ambiente está cheio de vícios, com drogas, não quer dizer que aquela pessoa que nasceu ali também seja uma pessoa viciada, drogada no futuro. Não! Se você colocar a sua decisão dizendo eu não quero isso e pedir para que Deus te ajude, Deus com certeza vai ouvir a tua súplica e vai te levar a lugares seguros. E através de você, até mesmo a tua família poderá ser salva daquela situação. Você pode ajudar a tua família ou alguém que você conhece a sair daquela situação desprezível na qual elas estão vivendo, controladas, amarradas pelo vício. Deus quer usar você a libertar essas pessoas. Muito se ouve falar sobre maldição hereditária. Eu acredito que você também já ouviu falar sobre isso, sobre a maldição que nossos antepassados cometeram e que vai seguir de geração em geração. Isso é verdade? Pode até ser, mas isso também pode ser mudado no nome do Senhor Jesus, que nos ajudou, que morreu por nós, que pagou todos os nossos pecados, colocando a sua vida naquela cruz do Calvário. No livro de Deuteronômio, no capítulo 24, no versículo 16, está escrito assim: os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá sua pena e morrerá, se for necessário, pelo seu próprio pecado. Então ninguém é obrigado a pagar pelo erro das outras pessoas. Ninguém. Está escrito na Bíblia, Deus nos garante isso. E se você colocar a sua vida nas mãos de Jesus, por mais que seus antepassados, teu pai, tua mãe, tio, tias, os seus avós tenham cometido coisas erradas, não quer dizer que você também tenha que viver uma situação iguais a deles, a que eles viveram. Deus livra você de todo mal, de todo perigo, e vai usar você para trazer aquelas pessoas que estão vivendo distante de Deus para virem para os braços salvadores e protetores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar por você que está vivendo uma situação na qual você acredita que está vivendo uma maldição hereditária. Você pode sair disso. Deus te livra deste mal. Não deixe que o inimigo, que Satanás, coloque isso na sua cabeça, dizendo que você jamais poderá ser uma pessoa diferente, que você jamais poderá ser uma pessoa salva. Jesus morreu no seu lugar para te salvar. Eu peço a Deus que coloque as tuas mãos poderosas agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, para libertar você de todo o mal. Abra o teu coração, aceite o amor de Deus agora, neste momento, invadindo o seu interior, te fazendo uma nova pessoa, uma pessoa vencedora, uma pessoa que vai transformar, mudar esta situação na qual você viveu até hoje, e através de você, muitos virão também para a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família.